Viu 600 páginas de pura alegria. Olá, meus amores! Eu comecei a ler a biografia do Leonardo da Vinci este final de semana e eu fiquei tão animada com ela que eu já quero conversar com vocês sobre. Eu não terminei de ler, na verdade eu li 200 páginas, mas foi assim, numa sentada. Eu amei, eu fiquei tipo querendo o Leonardo da Vinci. Da Vinci virou o Leonardo. Foi isso que aconteceu e que foi o mais bonito, assim, ou pelo menos tá virando nessas 200 páginas. O Walter Isaacson, ele também é autor da biografia do Einstein e do Steve Jobs. Eu não li essas outras biografias, aliás, eu não tenho o hábito de ler biografias. Mas ele pesquisou muito, ele pesquisou desde as milhares de páginas que o Leonardo da Vinci deixou de escritos e estudos e pesquisas e tudo. Os biógrafos antigos, tipo Vasari, porque muito já se estudou sobre o Leonardo da Vinci, e também as descobertas recentes, né, que a tecnologia ajuda muito a gente a chegar em algumas conclusões cada vez mais precisas sobre a autoria de obras e, sei lá, sobre técnicas que ele aplicava nas telas. Mas eu fiquei com a sensação de que ele não poupou energia nessa pesquisa, sabe? Ele mergulhou fundo para encontrar os pedacinhos desse quebra-cabeça Leonardo e para desvendar ou chegar mais perto dos mistérios. Ele segue os passos do Leonardo, vai nos lugares que ele passou. Eu fico pensando se existe uma crise de identidade quando você mergulha assim tão profundo na vida de outra pessoa, sabe? O que é ele, o que sou eu. E é isso, e o quanto você se deixa contaminar pelo personagem, e o personagem que nesse caso é uma pessoa real. O Leonardo da Vinci é uma lenda tão grande que dá quase pra duvidar que ele existiu, né? E como ele viveu lá muito longe, em 1500, mesmo a biografia fica parecendo uma ficção. Mas será que alguém teria inventado essa história, esse Leonardo? É muito louco, porque você tá lá imerso, vivendo a sua vida, e as coisas não fazem muito sentido na hora. Mas se você se distancia e vê a história, como a gente tá vendo aí a do Leonardo muito tempo depois e de fora, é como se com esses acontecimentos e esses ganchos da vida, a pessoa e o que ela se tornou fosse totalmente justificável. Faz sentido? É quando você olha um bebezinho e aí depois ele maior e é meio que óbvio a cara que ele ia ficar. Não é bem isso. Olha só, eu fiquei aqui pirando em várias coisas, então talvez não faça muito sentido algumas coisas que eu vá dizer durante esse vídeo. Porque, sei lá, são aquelas coisas que vêm da sua cabeça e talvez só faça sentido pra você, assim. Mas acho que se a gente já convive há um tempo, talvez vocês entendam o que eu tô querendo dizer. O Leonardo é essa pessoa que une ciência e arte de uma maneira tão natural que é como se elas fossem mesmo indissociáveis. Agora, o que ficou pra mim e que foi materializando o Leonardo aqui na minha cabeça foi entender que, acima de tudo, ele era uma pessoa muito curiosa. Ele era um curioso obsessivo. E ele exercitava essa curiosidade através de uma observação ininterrupta. Então, desde o movimento dos corpos, os traços, os panos e até como as emoções e os sentimentos se deixam transparecer pelo corpo. Tem essa frase no livro. Mas aprendi com Leonardo que um desejo constante de se surpreender com o mundo cotidiano tem o poder de deixar cada momento da vida muito mais rico. E ele pegava tudo isso que ele observava e ficava curioso e pensava e fazia anotações. Ele fazia anotação de absolutamente tudo. São milhares de páginas de anotações das mais diversas naturezas. E esse livro me deu uma vontade de retomar com afinco mesmo o meu caderninho de anotações, que eu tenho lá um caderninho, mas eu meio que economizo páginas. Sabe quando você acha que um pensamento ou, sei lá, se você tem vontade de rabiscar uma coisa, não vai valer aquela folha? Que besteira, o Leonardo com certeza não pensava assim. A escrita espelhada é uma das questões que tornam o Leonardo assim misterioso. As pessoas ficam lá querendo decodificar e, sei lá, teorias conspiratórias. Mas o que acontece é que ele era canhoto e ele escrevia assim que era pra a mão não passar em cima da tinta da caneta e borrar o que estava sendo escrito. Era uma coisa mais prática do que uma coisa assim misteriosa. Inclusive, ele ser canhoto afetou a maneira dele desenhar. E é um artifício para identificar as pinturas e os desenhos do Leonardo, porque parece que ele fazia, em vez de fazer assim, ele fazia assim, sei lá.
tem uma direção, assim, diferente que ele fazia do risco. E o livro é uma biografia, então ele vai fundo em aspectos da história dele. Então ele conta desde o nascimento. A mãe dele, a Caterina, era uma órfã, tinha 16 anos, uma menina pobre, e aí ela teve um mini caso com o Piero e ficou grávida. Mas o Piero, ele não ia casar com ela, ele já tinha lá um outro casamento arranjado. Então o Leonardo é filho ilegítimo, e ele fala aqui no livro que talvez o fato dele ser um filho ilegítimo tenha sido bom, ou implicou diretamente na história dele, obviamente, mas nesse caso, porque o pai dele era tabelião, e normalmente o filho primogênito também virava tabelião. E aí, como ele era primogênito, mas não era legítimo, ele não precisou ser tabelião. E aí ele pode ser artista e, sei lá, fazer outras coisas. Depois a Caterina, ela casa com um outro homem, que até tinha um apelido de briguento, uma coisa assim, e o Leonardo vai morar com o pai em Florença. E isso também é decisivo, porque Florença era, na época, uma cidade muito viva, de arte, tecnologia, comércio, e lá ele começa a frequentar o ateliê do Verrocchio. Provavelmente o Leonardo foi modelo pro Davi do Verrocchio. Ele tinha 14 anos e tinha chegado no ateliê. Eu acho legal porque você consegue meio que começar a imaginar como ele era, porque, né, não temos uma fotografia do Leonardo. Eu não sei, eu fico às vezes com dificuldade a partir de autorretratos de materializar, assim, uma pessoa, de imaginar a pessoa. Outra informação que foi importante pra mim e me ajudou a criar esse Leonardo pessoa física é que ele era muito fantasioso. Ele misturava muito a realidade com a fantasia e isso foi crucial para a criatividade dele. Bom, e quando ele trabalhava na Corte dos Sforza em Milão, ele era organizador de eventos. Ele fazia as peças de teatro, os espetáculos, as festas e também escrevia textos e fábulas que seriam lidas para entreter a galera ali da corte. O livro também faz uma análise detalhada das obras dele, inclusive as obras inacabadas, o que eu achei muito legal. Se eu já gostava da Ginevra, agora eu gosto mais. Parece que ela sabia que ela seria eternizada no mundo por essa pintura do Leonardo. Quem encomendou o retrato da Ginevra foi o Bembo, que era apaixonado por ela, mas ela era casada com o Luigi. E parece que ela era uma pessoa triste, não teve filhos e vivia doente, mas também era uma mulher muito sensível. Ele cita no livro um verso dela que sobreviveu. Olha isso. Peço perdão, sou um tigre selvagem. Eu juro que a Ginevra escreveu isso. Não dá pra acreditar. A mulher escreveu isso e foi eternizada. E são essas coisas que rondam o Leonardo e fazem ele ser o Leonardo. Outra coisa, parece que ele era muito bonito e legal. As pessoas gostavam muito de estar ao redor dele. Tem um capítulo que fala sobre a vida pessoal. Deixa eu ler aqui uma mini parte. Leonardo ficou conhecido em Milão não apenas por seus talentos, mas também pela boa aparência, corpo musculoso e personalidade agradável. Segundo Vasari, ele era um homem de beleza excepcional e elegância infinita. Era carismático e bonito, e sua presença trazia conforto à mais atormentada das almas. Gente, eu quero Leonardo me trazendo um conforto para a alma. A Santana, por exemplo, que é um quadro que tem menos fetiche sobre ela, eu acho sim que é uma pintura que você olha e você sente a alma, assim, mais acalentada. Tem um dos capítulos que fala sobre a homossexualidade dele, as acusações de sodomia, os possíveis amantes. O amor masculino era comum naquela época em Florença, mas ainda assim a sodomia era crime. Ele escreveu o seguinte bilhete: se o amor não existe, o que existe então? Eu sou muito brega, porque eu vou me apegando nessas frasezinhas, eu sou brega mesmo, tá tudo bem. Agora, uma outra coisa, esse livro e o Leonardo me fazem pensar naquela frase que a gente fica se repetindo hoje quando a gente quer ser produtivo, que é antes feito do que perfeito, ou alguma coisa assim desse gênero. O Leonardo, ele era perfeccionista e eu duvido que ele preferisse fazer uma coisa só por fazer, por ela estar pronta, do que fazer perfeita. Aliás, eu não sei o que seria bom, se fosse melhor ele ter feito mais coisas menos perfeitas, ou se ele não seria o Leonardo porque ele teria feito mais coisas, mas menos perfeitas. Mas o que é perfeito, afinal de contas? E
Estudioso, observador, criativo, inventivo, fantasioso, é um novo Leonardo pra mim. Bem mais humano e carismático, e olha que eu tenho muitas páginas ainda pela frente. Vou adorar saber o que vocês acharam dessa leitura e de Leonardo, e o que ficou em vocês de Leonardo, quem que essa pessoa virou pra vocês depois desse livro. Porque bem bacana esse livrão, viu? Então foi isso por hoje. Um beijo pra vocês, dá like nesse vídeo, se inscreve no canal, comenta aqui e as redes sociais pra gente falando. Só amor, tchau!